Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Senda Mística Tarô. É sempre um prazer te receber aqui. Nesse vídeo vamos ver as intenções e os sentimentos dessa pessoa por você. Se aparecer alguma movimentação, se aparecer a intenção também de movimento, a gente vai captar, né? Vamos ver o que as cartas vão mostrar aqui para vocês com relação a essa pessoa. Eu trouxe três opções nessa tiragem. Na opção número 1, a rodocrosita. Na opção número 2, a ametista. E na opção número 3, o quartzo rosa. Então, acalma os pensamentos, respira fundo, mentaliza a pessoa, vai sentindo essa vibração ao mentalizar a pessoa e a situação de vocês, para depois fazer a escolha. Pode escolher mais de uma, pode escolher uma pessoa para cada pedra, fica aí à sua disposição, tá? Só lembra que é importante filtrar as informações, porque essa é uma tiragem coletiva, pode ser que tenha coisa que não bata com a sua vivência, com a sua história, e você capta só o que tiver a ver, o que o teu interior, a tua intuição disser que é para você, tá bom? Enquanto vocês vão escolhendo, vou dar um recadinho aqui. Eu tô com uma promoção da tiragem de amor. Tá lá na comunidade, aqui no YouTube, só que na aba comunidade, é só você abrir o perfil aqui do Senda Mística e ali tem vídeo, shorts, e aí tem uma abinha lá que é a comunidade. Você clicou ali, você já tem acesso para saber como fazer essa consulta dentro da promoção. Sempre que eu abro essa promoção, ela encerra rapidinho, então corre lá, não vai ficar muito tempo e é uma promoção assim, quase um presente para vocês, hein? Um valor super tentador. Então aproveita para fazer essa tiragem de amor. É só passar lá na comunidade aqui do YouTube, tá? Bom, se você precisar de mais tempo para escolher, dá uma paradinha no vídeo. Eu vou começar com a rodocrosita. Hoje a gente tem a participação aqui da Aurora. Foi uma dificuldade deixar ela aqui quietinha, porque ela fica querendo pegar as pedrinhas. Vamos ver se ela vai se manter quietinha aí, né? Por favor. Vamos lá. Vamos ver quais os sentimentos dessa pessoa que o nosso consulente mentalizar. O pessoal tá animado aqui hoje, gente. Final da Copa. Então tá bem barulhento. Vai mentalizando a pessoa. Traz a energia aqui para nossa tiragem. Faz os sentimentos dessa pessoa. O nosso consulente que escolheu a pedrinha rodocrosita, mentalizou. Vamos lá. Mostra pra gente, tarô. Bom, tá bem bagunçado a coisa, hein? E é interessante, né, pessoal? Porque aqui a primeira carta a sair foi a Torre. Calma, não precisa sair correndo. Vou falar sobre ela com relação às outras cartas. E a Torre mostra um pouco, né, dessa coisa bagunçada, desse caos, um certo descontrole, mas a gente vai entender o que que essa torre está representando aqui. E aí eu tô embaralhando e as cartas pulando, indo cada uma para um lado, meio sem controle, né? A gente vai captando a energia. Tem um grupo aqui que houve um desentendimento, alguma briga, ou
a pessoa esteve em alguma situação bem delicada, conflituosa. E aí vocês vão encaixando, porque é uma tiragem coletiva, então são muitas energias aqui. Eu preciso ir direcionando o que abre e vocês vão observando e filtrando, tá? E mostra uma confusão, um humor bem agitado. Não sei se é com relação a vocês ou alguma situação que essa pessoa passou. Vou melhorar um pouquinho a luz aqui para diminuir o reflexo. E eu tô vendo um grande incômodo, né? De, seja com vocês ou essa pessoa nessa situação, há um incômodo muito grande e os ânimos bem alterados, né? Mais gente ali, pode ser que para um grupo aí, algumas pessoas se metendo no relacionamento de vocês, e isso causando algum desentendimento, isso abalando a relação, né? Não só abala a relação, mas fica uma coisa nem termina, nem continua. Aqui está mostrando uma instabilidade bem grande. Pode ser, por um lado, uma instabilidade com relação ao emocional dessa pessoa por causa desse entorno. Tem algo em volta aí de vocês que está causando desentendimento, que está causando um humor mais alterado. Pode ser algo que a pessoa está vivenciando e aí a pessoa fica lá com o humor meio alterado, meio bagunçado e aí acaba transferindo um pouco disso para vocês também. Mas pode ser entre vocês também, tá? Pode ser essas duas situações aqui. E se for entre vocês, isso tá vindo muito por conta do externo, né? Ou alguém se metendo, ou por um desentendimento por causa de outra pessoa, mas aqui há confusão. Confusão, os ânimos alterados, assim, as emoções, né, misturadas. Olha, eu estou buscando aqui mais informações, né, até o momento, mas está muito forte essa coisa de ou desentendimento entre vocês, né, ou essa pessoa passando aí por uma situação que está deixando ela muito desorganizada emocionalmente. Se a sua situação não é essa, nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nas outras duas tiragens, tá? Porque essa situação tá muito forte para um desentendimento ou para um momento bem caótico aí no campo emocional. Então, não adianta que tentar puxar outra coisa que não tá vindo, tá, gente? Então, olhem as outras duas opções, se não for a sua situação, tá? Eu sinto que tem sentimento, só que esse sentimento talvez não consiga nem ser acessado nesse momento, tá? Porque tá muito bagunçado ali no emocional, tá muito bagunçado o interior.
E para um grupo aí, eu falo até para vocês fazerem muita oração para essa pessoa aí. O negócio tá bravo pro lado dela, viu? Eu não gosto de falar isso nas tiragens. Já falei isso para vocês. Mas a situação está bem complexa nesse momento ali no campo emocional. Se é entre vocês, a mesma coisa, façam oração. Se é só ali com a pessoa, faça oração, tá? Vai ser um momento, e calma que a gente vai ver as intenções ainda, tá? Não sai ainda dessa tiragem. Aqui eu vejo que há um sentimento forte, mas que esse sentimento hoje tá muito bagunçado, porque no campo das emoções as coisas estão um caos. Algo aconteceu ali ou no entorno dessa pessoa ou entre vocês. Gente se intrometendo, gente dando palpite, ou gente realmente buscando que essa pessoa se desestabilize. Não sei se para alguns pode ter uma questão de um ex ou uma ex dessa pessoa, não é de vocês, tentando desestabilizar essa pessoa. E aí, vamos lembrar, né, gente, que não é só fazer um trabalho propriamente. As nossas ideias, o que a gente mentaliza, muitas vezes também tem força. Muitas vezes não, sempre tem força. Mas a gente às vezes vibra com raiva, com ódio sobre alguém e a gente está direcionando todas as energias densas para essa pessoa, né? Então, se essa pessoa estiver bem, essa energia não vai chegar lá, mas se a pessoa não tiver, e aqui me parece que um lado aí não está estabilizado emocionalmente, está muito desestabilizado, e aí recebendo ali uma energia densa de alguém fora aí da relação, que me parece aqui tem um grupo que é um ex ou uma ex tentando mexer com a cabeça dessa pessoa. Mas não é lá falando propriamente com a pessoa, tá? Desejando coisas que não são legais, pensando coisas que não são legais, então direcionando uma energia pesada. Então, orem bastante para essa pessoa. Eu vejo que sentimento tem, mas ela não tá conseguindo, né? Ela, essa pessoa, não tá conseguindo acessar muito esse sentimento por conta dessa bagunça. Se foi um desentendimento entre vocês, tentem apaziguar a situação, espera a poeira baixar. Porque aqui na última linha eu vejo sentimentos, mas assim, há uma dificuldade em expressar. E eu sinto até que há uma dificuldade em identificar esse sentimento, por conta dessa bagunça que está aqui no começo, tá? E o quanto antes vocês conseguirem direcionar boas energias, se tiver um contato maior, buscar coisas que acalmem os ânimos, que dão, né, um sossego para a mente, né? Boas atividades, bons programas entre vocês, boas conversas, para que esse ânimo se acalme um pouquinho, para que a vibração melhore também, para que esse sentimento consiga ser acessado, consiga ser percebido, porque se a gente não alimenta os pensamentos, os bons pensamentos e os sentimentos, aos poucos vai definhando, né? Tô vendo sim uma interferência externa. Pode ser uma interferência por parte de energia ou alguém ali se intrometendo, alguém buscando mesmo uma desorganização na emoção. Então não deixem passar muito tempo, não. Tentem resolver, mas nesse caso aqui não é logo de cara uma DR, não é tentar colocar as cartas na mesa, não. É ir devagar, porque nesse caso aqui o negócio tá tenso, tá? É com carinho, com amorzinho, com cuidado, né? E aos pouquinhos organizando. E muita oração aí dentro da fé de vocês.
Façam orações, emanem, vibrem coisas boas para proteger todo mundo que estiver envolvido nessa situação de forma a proteger energeticamente, tá? Vamos ver o que mais as cartas vão mostrar e as intenções dessa pessoa com você. Vamos ver se vai ter alguma movimentação, como é que fica. E assim, gente, se vocês se desentenderam e a coisa tá num pé de caos mesmo, avalia se não dá para dar o braço a torcer. Não é deixar o outro passar por cima, é só tentar um entendimento, né? A gente não precisa mudar o nosso posicionamento se a gente entende, percebe que ele está correto, mas ficar em pé de guerra não é a melhor coisa. Então eu vejo que tem sentimento sim, mas diante dessa bagunça que tá difícil perceber esses sentimentos, olhar para esses sentimentos. Deixa eu tomar um golinho de água. Eu ia pôr as cartas assim, mas como a Dona Aurora já mudou de posição, deixa eu tirar. E abrir de novo. Não tem jeito, tem que mudar, né, gente? Se adaptar às circunstâncias. Olha, sentimento tem e tem bastante. Mas há uma falta de acesso a esse sentimento, uma falta de cuidado, aí as coisas vão perdendo o brilho, né? Não é sufocar, não é deixar essa pessoa sem espaço para poder olhar as questões dela, mas demonstrar que tem um interesse, demonstrar que tem uma vontade, né? De que as coisas se movimentem de uma forma melhor. Buscar aquela sensação boa, aquele contato bom que vocês tinham. E se vocês não fizerem esse preparo, né, de tentar minimizar esse caos que tá aí, pode haver um afastamento muito grande. E para que deixar esse espaço acontecer, né? Então, quem tá brigado, dá uma elevada em algumas coisas, entrem, busquem o entendimento, cuidem desse sentimento para ele não ir definhando, né? Com duas. Ó, há uma dificuldade de acessar esse sentimento e vocês lidando com coisas muito internas, né? Tem gente com o emocional muito bagunçado. Então é preciso que vocês busquem cuidar de novo desse sentimento, busque o entendimento, mas sempre com carinho, através do carinho. Não fiquem esperando o outro, né? Quais as intenções dessa pessoa com relação ao nosso consulente? Aqui há vontade de reconstrução, há vontade de uma retomada, há vontade de que as coisas sejam mais verdadeiras, uma integração maior entre vocês. Esse movimento em que alguém está mais racional ou mais endurecido no posicionamento, está vindo por aquela bagunça que apareceu, né? Aquele caos, aquela confusão
Então, o importante primeiro é vocês retomarem esse contato de uma forma mais equilibrada. Se vocês não tiveram um afastamento, procura cuidar mais desse sentimento, né? Demonstrar mais os sentimentos em si, demonstrar mais o carinho, a preocupação, o cuidado, para fazer renascer mesmo aquela situação em que havia antes, né? De uma troca maior, de uma troca mais aberta, de um cuidado maior entre vocês. A intenção dessa pessoa é, sim, retomar isso da forma que era antes, com muito respeito, com muito carinho, amor, colocar isso de uma forma mais aberta. Há essa intenção nessa pessoa. Agora, para essa mudança acontecer, precisa ser os dois lados trabalhando em prol desse relacionamento, tá? E mais do que isso, vamos lembrar que ela está num movimento de descontentamento com alguma coisa. Tem algo que acontece na vida dela que pode ser uma briga entre vocês, que pode ser algo que ela está vivenciando, ela, essa pessoa, mas de qualquer forma adequa aí ao teu gênero. E aí, diante do caos emocional que está ali, diante da situação, como ela está se apresentando, o que eu posso falar para vocês é que se vocês não cuidarem, esse distanciamento vai aumentar. Então, essa sensação de, sabe, como se não tivesse agradando tanto, como se houvesse uma insatisfação, que até pode ser pequena, né, nessa sensação da pessoa, mas pode aumentar se essa lacuna ficar aí. Então, essa sensação de insatisfação está impedindo da pessoa olhar de fato para isso, para esse movimento que ela quer fazer com relação a vocês, quer mudar, quer renascer, que é fazer a coisa melhorar entre vocês e até conseguir expressar o sentimento dela de forma mais palpável. Isso tudo vai ficando mais fraco diante dessa situação que está se abrindo para ela, tá? Então a pessoa já tem e muito sentimento para quem está iniciando aí, para quem está, né, conhecendo, já tem sentimento. Para quem está já num relacionamento, essa pessoa tem sentimento, mas diante do que está acontecendo, ela está acessando pouco esse movimento dentro dela, porque o caos emocional está maior. Os ânimos estão alterados. E as intenções, ela quer modificar isso, ela quer que isso renasça entre vocês. Ela quer poder expressar melhor os sentimentos e, mais do que isso, fazer com que essa relação seja mais estruturada, que essa relação vá crescendo. Ela quer recuperar os bons momentos, aquele sentimento bom, gostoso. Só que tem que trabalhar isso. Então, para modificar, eu sugiro realmente que vocês coloquem um maior cuidado nessa relação, nesse amor, nesse carinho, para ajustar aquilo que aquela desordem está causando, tá bom? Bom, vamos para a opção número 2, a pedra ametista. Às vezes a gente vai deixando, né, as situações do jeito que elas estão, esperando só que o outro tome a iniciativa para arrumar a situação, e o tempo vai passando, a lacuna vai aumentando e o espaçamento entre vocês também. Então, não deixa passar não, gente, tá? Se essa for uma intervenção, uma interferência, na verdade, externa, oração e amor entre vocês. Não deixa passar muito não, tá bom? Vamos então para a pedrinha número 2.
a opção da pedra ametista. Vamos lá. Quais os sentimentos dessa pessoa com relação ao nosso consulente? Conta pra gente, tarô, quais os sentimentos dessa pessoa com relação ao nosso consulente? Vai mentalizando a pessoa, trazendo essa energia aqui para a mesa, a tiragem. É sempre importante que enquanto as cartas estão sendo embaralhadas, vocês estejam mentalizando a pessoa. Até para vocês também se identificarem com a tiragem, até para vocês também conseguirem distinguir as mensagens, se integrar mesmo, né, com a tiragem. Então é importante ir vibrando a situação, a pessoa, enquanto a gente embaralha as cartas. Vamos lá. Quais os sentimentos dessa pessoa que os consulentes da pedrinha número 2 da pedra ametista mentalizaram? Viagem para a segunda opção da pedra ametista. Quais os sentimentos dessa pessoa, tarô? Aqui tem duas opções até o momento, né? Conforme vai abrindo, eu vou falando para vocês e vocês vão filtrando. Afinal de contas, é uma tiragem coletiva. Eu tento abrir o máximo de direcionamentos que as cartas me possibilitam para poder falar para o maior número de pessoas. Então, você vai filtrando e vendo o que serve para você. Aqui tem duas situações até esse momento. Essa pessoa pode ter encerrado um relacionamento há pouco tempo, então ela não, nesse momento, não se vê aberta a um novo relacionamento. E há uma situação aqui para um grupo que aparece como essa pessoa sendo alguém do passado e você questionando se ela volta ou não volta. Para essa pessoa, e aí para esse grupo, eu não vejo algo tão distante, tá? É algo que ainda foi um tanto recente. E esse encerramento entre vocês tá deixando a pessoa ainda meio desgostosa, porque tá recente, né? Mas aqui eu vejo que ela se culpa bastante, indiferente da situação, tá? Eu vejo que essa pessoa se culpa bastante pelo fim desse relacionamento. Ou pelo distanciamento, se for o caso entre vocês também, tá? Eu sinto que se foi um final entre vocês, vocês disseram coisas que realmente deixou essa pessoa pensando bastante nas atitudes dela. Ela tem se culpado e ela tá sendo implacável nessa culpa ou nessa culpabilização dela. Né? De repente caiu a ficha lá para ela que ela não foi legal, que ela pisou na bola e
Ela falhou bastante. Para quem essa pessoa saiu, né, de um relacionamento há pouco tempo, eu vejo que ela está trabalhando essas questões, porque ela se vê como culpada por esse fim. Para alguns, sim, essa pessoa até pensa em retomar esse relacionamento com essa pessoa, mas aqui eu vejo para uma grande maioria que está nessa situação em que a pessoa terminou o relacionamento recentemente, para esse grupo eu vejo que a maioria ela só se questiona pelas ações que ela provocou ou que ela vivenciou, e aí ela se culpa. Para um grupo não há o sentimento de um retorno, mas sim uma insatisfação pelo que foi vivenciado. Mas há um grupo menor aqui que a pessoa ainda está mastigando aquelas questões do relacionamento passado e ela não se soltou, não se libertou totalmente dessa energia do relacionamento passado, né? Então, para esse grupo, essa pessoa ainda tá ali lambendo as próprias feridas, sabe? Ela não tá querendo olhar ainda para fora. Calma que nas intenções eu vou ver se para esse grupo ainda aparece uma intenção no futuro, tá? Com relação a vocês. Então calma, não precisa sair correndo, não. Vamos analisar ainda. Agora, porque às vezes o pessoal ouve uma frase só aqui e pronto, a tiragem acabou. Calma, gente. Às vezes a gente vê uma partezinha que não tá legal, mas isso vai se construindo conforme o tempo vai passando e as energias que aparecem vão se modificando também, tá? Então, calma sempre que a gente for tirar para vocês, vai observando, vai encaixando, vai filtrando, né? Quando só tem uma possibilidade, eu faço como foi na primeira opção. Olha, gente, isso aqui é para X grupo de pessoa, tá? Aqui já abriu mais de uma situação. Então, para esse grupo em que a pessoa ainda está lambendo as feridas de um relacionamento que terminou há pouco tempo, hoje ela não consegue olhar para outra pessoa ou para outro sentimento porque ela está ali cuidando desse questionamento, dessa culpabilização. Não foi fácil. Ela se questiona muito. Mas a gente vai ver nas intenções, isso pode mudar, tá? Para o grupo onde vocês tiveram um encerramento, também. Só que aí tem uma questão maior, né? Me parece que você colocou as cartas ali na mesa, jogou a verdade para essa pessoa e essa verdade foi cortante para ela. Ela tá ali remoendo, se remoendo e se culpando bastante, né? Parece que a ficha caiu ali para ela, que ela falhou, que ela faltou com relação a você. E aí isso tá caindo para ela, ela conseguindo ver as coisas de um ângulo diferente do que ela estava vendo. E me parece que num primeiro momento ela não queria aceitar muito essa verdade, né? Tava relutante ali na posição dela. Só que aí muda. Aí de repente você fala algo que entra de uma forma incisiva dentro dela. Para vocês que estão. E aqui está falando do relacionamento, que houve uma briga, houve um desentendimento, e vocês estão meio afastados, que houve até uma questão de um término. Deem uma olhada na tiragem número 1 também, tá? Tem informações lá para vocês. Foi isso que me veio aqui agora. Eu vejo que essa pessoa ela tá tentando achar formas de se curar, independente das situações aqui que eu abri, tá? Ela tá tentando se curar, ela tá tentando se reestruturar interiormente, vencer algumas barreiras que ela mesma se colocou. Imagina, a pessoa sai de um relacionamento onde ela se machuca de uma forma muito intensa, ela precisa reconstruir essa emoção, reconstruir o interior. E ela tá querendo cuidar disso, só que ainda tá difícil, ainda tá sangrando muito, né?
Aqui tem gente reavaliando as atitudes assim de uma forma muito intensa, tá? Principalmente esse grupo da pessoa ter saído de um relacionamento de forma recente. Então, ela poder olhar para ela poder olhar para esses machucados, né, da emoção machucada, ela poder reestruturar isso dentro dela é fundamental, tá? Porque não dá para você recuperar o emocional de alguém, né? Essa própria pessoa tem que se recuperar, essa própria pessoa tem que trabalhar essa parte emocional dentro dela, tá? Então não queiram apressar as coisas. Essa pessoa realmente precisa se curar, precisa se olhar, precisa se reestruturar emocionalmente. Agora, para vocês que fala aqui do relacionamento entre vocês, aí é diferente. Aí sim, não deixar de respeitar o tempo do outro, mas também não esquecer lá no vácuo, né? Dá um tempo, sim, para o outro se recuperar, mas demonstra também interesse, tá? Caíram muitos, não vou aceitar, tá? Eu vejo que aos pouquinhos essas questões vão se clareando, sim, essas cicatrizes, ou essas feridas internas, né? Porque eu falei, ela lambendo ali as próprias feridas, porque eu vejo muito essa cena, não literal, né? Óbvio, mas eu vejo a pessoa ali olhando para esse sangrar emocional, olhando para essa culpa, olhando para aquilo que está doendo aí dentro dela, mas isso está sendo positivo, apesar de ser muito dolorido, né? Muito doloroso esse momento, mas importante, porque vai trazer uma reconstrução e uma força muito grande. E aí, aos pouquinhos, conforme ela vai se curando, se reestruturando, conforme ela vai curando essas dores do coração, ela vai clareando as ideias, ela vai tomando uma energia nova, e aí ela pode se abrir para um novo amor. Olha só, ela começa a olhar as atitudes, ela vai aos pouquinhos se curando, isso clareando dentro dela e ela vai se abrindo a esse novo amor. Lembra que eu acabei de falar para vocês, né? Calma, não sai correndo, veja, porque aparecem mais coisas. É isso, gente. É um período de cura ali. Seja a cura da relação de vocês, para quem brigou, para quem se desentendeu. Quem teve aquela coisa assim, não quero saber mais, mas no fundo, depois que a poeira baixa, não, eu quero sim. Para vocês tem aí um movimento de reconstrução, né? Precisa respeitar esse momento, sim, mas não é deixar o outro lá no vácuo, porque algumas verdades foram ditas e mexeu, chacoalhou essa pessoa numa intensidade. Que exagero, né, gente? Mulher morar aqui na avenida é isso. Desculpem esse barulhão aí. Bom, esse movimento da cura dessa pessoa já está acontecendo, está sendo bem doloroso, né? Algumas fichas caíram numa intensidade muito grande, algumas fichas que estão caindo para essa pessoa estão mostrando uma verdade sobre ela mesma que está difícil dela digerir, mas ela vai fazer esse trabalho interno, mas ela vai conseguir olhar para essas emoções. A gente tem o Cavaleiro e a Rainha de Copas aqui. Ela vai aos pouquinhos curando esse emocional, né? Essa cura ela não vai acontecer de um segundo para o outro, de um momento para o outro, é um processo, mas ele está acontecendo aos pouquinhos. Então, sim, é importante esse momento, esse movimento, sim. Para quem conhece essa pessoa e já está num relacionamento com ela, né, teve um desentendimento, se mostra presente de alguma forma, né? Vai lá olhar a tiragem número 1, para você entender um pouquinho disso, porque, como eu falei, tem uma mensagem para vocês ali. Para quem
essa pessoa, na verdade, terminou um relacionamento recentemente, se mostra acessível, mas dê esse tempo para ela se curar, tá? Vem a possibilidade da reconstrução desse sentimento, dessa parte sentimental dela. Ela precisa trabalhar algumas questões internas para se desligar totalmente desse relacionamento, tá? E aí ela vai estar pronta para um novo amor. Tá? Por enquanto, essa pessoa está vibrando para uma turma pequena, vibrando sim numa reconstrução de um amor do passado, e é uma turma pequena essa, e uma outra turma para quem essa pessoa terminou um relacionamento. Ela está vibrando nessa reconstrução de si mesma, de si mesmo, por conta desse relacionamento passado, tá? Eu consegui colocar de uma forma clara, gente, né? Porque abriram 3 situações. Uma, vocês num desentendimento, e aí sim há espaço para reconstrução, né? Esse relacionamento não terminou definitivamente. Então, para vocês que estão num desentendimento e que terminaram essa relação, ela não terminou ainda. Mas vai precisar de uma cura emocional. Vai precisar passar por um momento onde essas dores, essa briga, essa culpa, ela se feche, ela se cure, tá? E aí tem 2 situações para quem essa pessoa que você mentalizou terminou um relacionamento recentemente. Para quem essa pessoa que você mentalizou terminou um relacionamento, há uma parcela de pessoas que essa pessoa ainda vibra nesse amor do passado dela, tá? E a outra que eu vejo que são mais pessoas em que essa pessoa está tentando se curar do que foi esse término. E esse término não foi fácil. Então, ela não pretende, nesse aspecto, voltar para essa pessoa, mas ela vai ter um trabalho grande aí com as emoções que estão nela, com a culpa, com o remorso, com essa sensação toda que esse sentimento traz para ela, tá? Como é que você vai saber? Uma pessoa deixa claro que está querendo voltar para ex ou pro ex, e a outra que está querendo se reconstruir, que está sendo difícil, que está lidando com esse fim, que está sendo difícil, mas ela deixa claro que ela não quer voltar. E aí você dá o seu tempo, dá o tempo para ela, se mostra presente, mas deixa ela recuperar isso, porque ela vai se abrir novamente ao amor, sim. Vamos ver as intenções dela com relação a você? A gente vê como é que esse processo vai funcionar para ela, né? Esse processo da reestruturação interna, esse processo da própria cura emocional, né? De passar por cima dessas dores que hoje estão se apresentando para ela. Vamos ver. Quais são as intenções dessa pessoa com relação aos nossos consulentes que escolheram a segunda opção da pedra ametista, tá? Quais as intenções? A vocês que tiveram um desentendimento, essa pessoa pensa já, não vai demorar muito dela fazer esse movimento, tá? Ela já tá pensando num retorno entre vocês, numa retomada, né, com mais equilíbrio, onde
os sentimentos, os bons sentimentos apareçam mais, onde ela consiga realmente demonstrar mais esse sentimento por você, né? Para outra situação que eu abri, né, que eu coloquei aqui para vocês, essa pessoa que ainda vibra lá no relacionamento passado, que ainda pensa muito na ex, no ex, ela vai tentar uma retomada desse relacionamento ainda. Lembra que eu falei, é uma parcela pequena, tá? Ela ainda tá ligada a esse relacionamento e vai tentar uma retomada dele. Tá? Então, aqui a gente está perguntando as intenções dessa pessoa com relação a você e aqui mostra isso e para aí, tá? Para essa turma, que é uma turma pequena, essa pessoa ainda vai tentar a retomada desse relacionamento porque ela ainda tá ligada a ele, tá? Então, aí você avalia se vale a pena ficar ali depositando sua energia nisso. Agora, para outra turma que, no que se refere a alguém que terminou um relacionamento recentemente, essa pessoa que vocês imaginaram terminou um relacionamento recentemente, e que aí sim para uma pessoa, um grupo de pessoas maior, essa pessoa ela começa a olhar para si de um jeito diferente e ela começa a se abrir, sim, a uma nova experiência, a um novo amor. E ela começa a olhar o que está ali, né, se apresentando, ela começa a se curar interiormente. Sim, vai ter ali uma cicatriz do que ela vivenciou, mas ela já vai estar pronta para se abrir para um outro relacionamento, sem despejar essa dor numa outra pessoa, tá? Essa cura vem para essa pessoa. E eu vejo aqui que o movimento mais rápido é para vocês que já estão se relacionando e que brigaram aí, que tiveram um desentendimento. Para as outras duas situações, o movimento demora um pouquinho mais e por isso eu falo para vocês se demonstrarem presentes, tá, com essa pessoa. Ela vai curar esse coração e ela vai se abrir para um novo relacionamento. Mas isso não pode ser de uma forma rápida, né, na pressa que vocês estão. Ela vai precisar no tempo dela. Ela ainda não vai estar 100% curada, tá? Algumas dores ainda vão estar falando ali dentro dela, mas o que as cartas mostram é que mesmo ela não estando 100% curada, ela já vai ter condições de olhar para um novo relacionamento, olhar para um novo amor. E aos pouquinhos ela vai sarando essas dores do passado para poder se abrir de uma forma muito mais intensa, mais verdadeira para esse novo relacionamento, tá? A gente não pode pensar, gente, que dá pra gente se curar 100% para vivenciar outra emoção. Às vezes o processo ele acontece de uma forma contínua, né? A gente está o tempo todo se construindo. Então, se a gente está o tempo todo se construindo, é óbvio que esse sanar as emoções do passado também vai seguir um processo. E todo mundo vem com a sua bagagem, né, gente? A questão é o quanto a gente consegue vivenciar uma nova relação sem colocar nessa relação nova o que a gente viveu no passado e sem despejar as nossas dores no outro. Se nós ou a outra pessoa já tem condições disso, então a gente pode se abrir para um novo, né? Não tem tempo certo, concorda? Cada um vai ter o seu tempo entre um relacionamento e outro para estar bem. Isso que é importante a gente falar, né? Não tem uma receita certa para todo mundo. Cada um vai sentir o que é para si. A questão é, você já tem condições de olhar para essas vivências sem jogar isso para outra pessoa?
Se você já tem essa condição, ok, bola pra frente. Se você tá sentindo que a outra pessoa já tem essa condição, bola pra frente. Agora, se precisa ainda trabalhar algo para conseguir não jogar, não despejar as suas frustrações, as suas dores no passado nessa pessoa que está chegando, aí é importante dar mais tempo, tá bom? Então, essa foi a tiragem da opção número 2. Vamos para a opção número 3. Opção número 3, a pedrinha quartzo rosa. Então, quem mentalizou a pedrinha número 3, vamos lá. Mostra pra gente, tarô, agora a tiragem para a opção número 3, para quem escolheu a pedra quartzo rosa. Opção número 3, pedra quartzo rosa. Vai mentalizando a pessoa, traz essa energia para essa tiragem. Quais os sentimentos dessa pessoa pela qual os nossos consulentes da opção número 3 mentalizaram, tarô? Qual o sentimento dessa pessoa pelos nossos consulentes da pedra número 3, a pedra quartzo rosa? Vamos lá. Quais os sentimentos dessa pessoa que os nossos consulentes da pedra quartzo rosa mentalizaram? Essa carta que tinha pulado eu não aceitei, né? Porque não tinha cortado ainda, ela volta. Aqui eu sinto que essa pessoa tá meio travada, mas eu sinto meio travada na vida, não é em questão de sentimento em si. É como se ela tivesse se culpando por algo que ela não fez na vida. Essa sensação que tá me vindo agora. O que eu sinto é que ela queria muito algo e ela tá meio travada porque ela acha que ela podia ter feito diferente para conseguir esse algo. Ou como se ela se questionasse sobre alguma estagnação na vida dela. Eu vejo gente aqui como se dissesse assim: nossa, eu luto, luto, luto e a minha vida não anda. Sabe, eu tô vendo esse sentimento. E aqui tá me vindo que pode ser espelhado esse sentimento, tá? De novo, essa sensação que me veio não é com relação ao sentimento dessa pessoa por você, mas está aparecendo algo que ela está sentindo com relação à vida. Ou você, se for uma. Se a leitura espelhou, tá? E ela tá ali nessa sensação de que algo
poderia ter sido diferente. E ela tá buscando a verdade dela, sabe? Deixa eu saber o que que eu quero pra mim, deixa eu saber o que que eu quero pra minha vida, porque as coisas não estão de um jeito que me fazem felizes. Então eu vejo de uma forma ela estagnada em tomar atitudes, em fazer coisas na vida, mas ela tá num movimento interno muito grande em busca da verdade, daquilo que é verdade pra ela, sabe? Busca de sentido, de vida, de propósito. E talvez esse questionamento venha pela sensação de ah, fiz, né? Lembro a frase que me veio, a sensação, como se tivesse gente dizendo assim: poxa, eu luto, 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 faço, 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 e as coisas estão ali paradas, as coisas não se desenvolvem. E talvez esse questionamento esteja gerando para essa pessoa essa sensação de eu preciso de um outro propósito, eu preciso mudar o meu direcionamento de vida. O que que tem verdade para mim? Né? O que me faz enxergar valor na vida, valor nas pessoas? Aqui eu vejo que tem gente que já está num sentimento com relação a você, mas que você não está percebendo muito porque essa pessoa está nesse movimento interno. E aí ela não deixa isso transparecer muito, mas já tem sentimento. Mas ela precisa mudar alguns pontos na vida dela para que ela possa experienciar esse sentimento sem receio, sem medo. A gente vai ver daqui a pouco na parte das intenções, para a gente ver se esse movimento interno vai implicar na no movimento dessa pessoa com relação a você, ou se não, se ela consegue suplantar isso. Ela está se questionando muito com relação às verdades, com relação ao que ela via, o que ela queria da vida, para poder olhar para esse sentimento. Eu vejo que tem uma outra situação também. Algumas pessoas que elas mesmas se bloqueiam e se culpam por alguma situação e quando essa pessoa te encontra na vida ou quando vocês têm uma relação, uma proximidade maior, é como se ela estivesse vivendo algo que não está dentro do que ela considerava certo, correto ou que ela esperava para a vida dela, sabe? Isso bloqueia ela um pouco. Mas é para um grupo pequeno de pessoas isso, tá? E é engraçado, porque engraçado no modo de dizer, né? Porque não é engraçado isso, né? É interessante esse conflito dentro dessa pessoa, porque ela se sente tão bem ao teu lado. Ela se sente muito bem ao teu lado. Mas aí ela se encontra com a própria verdade, ela se encontra com o interior dela, com as crenças dela, e aí ela se bloqueia, se limita. Para alguns pode ser que até essa pessoa se aproxima e depois se distancia um pouco, se aproxima e se distancia um pouco, mas esse se aproxima e se distancia é por causa dessa questão interna dela, tá? Então a gente tem alguns aqui que estão se deparando com questionamentos da própria vida, né, com relação a essa pessoa, e vejo um outro grupo de pessoas que estão se questionando sobre as verdades, sobre as crenças quando ela está com você. Ela vivencia algo muito bom que deixa ela muito feliz, que é como se ela se sentisse assim, agora eu sou capaz de ganhar o mundo porque eu tenho essa pessoa do meu lado, mas logo depois que ela vai embora, que ela se olha, ela começa a se questionar. Ela começa a questionar os próprios sentimentos, ela começa a questionar por que é que tem sentimentos com relação a você. E vai ver esse movimento interno dela procurar qual a verdade realmente dentro dela, sabe? Esse pessoal que
Tem alguma crença, tem alguma coisa interna que fala que ou não é certo, ou que não era o que ela queria, não era o que ela planejava para a vida dela, e aí ela te encontra e isso fica um choque ali dentro dela. Ela vai começar a se questionar, se já não começou, sobre essas crenças que ela tinha, ela tinha, se é válido, se não é manter, se ela precisa reformular. E eu vejo para alguns aqui essa pessoa mudando o ponto de vista dela e tendo uma vida muito mais satisfatória, viu? Com relação aos sentimentos, tá muito claro aqui para mim que essa pessoa tem bastante sentimento por você. Muito sentimento. Mas de um lado, ela precisa olhar algo da vida dela ali com relação a propósito de vida, e para um outro grupo, essa pessoa olhar para a verdade dela ali, o que ela julga, o que dentro dessas crenças mais profundas dela faz com que ela questione esse amor. Aí aqui eu vejo o amor mesmo, viu, gente? É um sentimento já estruturado dentro dessas pessoas. Aí, ambas as situações. O que mais, tarô? Vamos ver as intenções dessa pessoa. Vamos ver se esse questionamento interno dela vai fazer ela modificar alguma questão da intenção com relação a você, ou se não. E vamos ver também com relação a esse questionamento sobre essa crença dessa outra pessoa. Mostra pra gente, tarô, quais as intenções dessa pessoa que o consulente, a consulente, escolheu a pedrinha quartzo rosa, mentalizou. A Aurora ficou quietinha, muito bonitinha, né? Ficou quietinha aqui na tiragem, não mexeu em nada, isso aí. Mas no começo foi uma luta, gente. Comecei a gravar, ela começou a mexer. Comecei a gravar, ela começou a mexer. Querendo tirar as pedrinhas para brincar, querendo mexer no fio, depois ela sossegou. Então vamos lá. Intenções dessa pessoa, tarô. Para quem aquela pessoa tem um questionamento interno, me veio assim de que não pode, sabe? Não pode, não devo. Por que essa pessoa apareceu na minha vida? Por que esse sentimento, né? Se questionando ali com relação às suas crenças. Me veio assim a frase: essa pessoa vai com medo mesmo. Se tiver medo, ela vai com medo mesmo, sabe? É tipo, ela vai percebendo que aquilo que ela via, a forma como ela enxergava as situações, as pessoas, a realidade é diferente disso. Então ela aos pouquinhos vai colocando essas ideias de uma forma diferente na cabeça. Por uma questão de triângulo, gente, veja essa situação se mantendo mais um pouco, tá? O que mais, Carol? A outra turma, né, que tá ali alguém se questionando demais sobre a vida, sobre as próprias escolhas de vida, sobre propósitos de vida. Talvez haja
um distanciamento, mas assim, não é que essa pessoa vai cortar relações, vai ficar um tempo sumida, eu não vejo isso. Eu vejo essa pessoa um pouquinho mais introspectiva, mais olhando para ela, para as situações dela. E aí pode ser que você sinta que essa pessoa está mais distante, mas não é, né? Pode ser uma pessoa que se volte a trabalhar mais, mas é porque ela realmente está tentando achar esse propósito de vida, essa sair daquela sensação de que eu faço e as coisas não vão para frente, tá? Agora com relação a vocês, como eu falei, eu não vejo um distanciamento físico, é do tipo essa pessoa vai parar de entrar em contato com vocês ou vai parar de falar com vocês, não é isso. Eu vejo essa pessoa um pouquinho mais introspectiva, menos carinhosa, um pouco, né, um pouquinho mais fria, mas é porque ela tá ali olhando essas questões, trabalhando essas questões dentro dela. Ó, o rei e a rainha de paus. E aqui a rainha de copas. Essa pessoa desse grupo onde essa pessoa está buscando ali um propósito de vida, um propósito para suas questões, a sua própria verdade, essa pessoa ela vai começar a ordenar nessa situação dentro dela. Como eu falei, se mostrem acessíveis, tá? Estejam ali vivenciando, mesmo que você sinta essa pessoa um pouquinho distante, deixa ela resolver isso dentro dela. Não fica questionando, não, tá? Para quem tá num triângulo, e aqui pode até ter uma situação de quarteto, essa situação se mantém mais um pouco, tá? Então, há sentimento entre vocês, mas a intenção dela no momento é trabalhar muito mais uma questão interna do que colocar realmente uma organização nessa situação, tá? Ela não toma partido para essas situações nesse momento, tá bom? E para outra pessoa que está aí só questionando com relação às próprias crenças, mas que não é uma questão de triângulo ou de quarteto, essa pessoa começa a enxergar a vida de uma forma mais leve, sem medo dessas questões que ela vai vivenciar, né? Pode ser, por exemplo, tô ali na faculdade, todo mundo já passou bastante dos 18 anos, né? Não é nada ilegal, mas, poxa, me apaixonei pelo meu professor, me apaixonei pela minha aluna e vice-versa. É só um exemplo, gente. E aí a pessoa fica questionando isso, mas aí ela percebe que é possível vivenciar uma relação sadia, saudável, com verdade, com responsabilidade, né? E aí ela se liberta um pouquinho desse medo. Pode ser diferença de idade, pode ser até uma questão assim, poxa, essa pessoa olhando para você e vendo você como alguém que já se divorciou e para ela isso não era uma relação possível. São várias situações que podem entrar essas questões de crenças, né? Crenças internas, crenças pessoais. Então, vocês vão avaliar e encaixar aí. E essa pessoa se liberta um pouquinho desse receio de viver isso. Ela realmente passa por cima dessas crenças, tá bem? Aqui eu vejo que tirando a situação do triângulo e do quarteto, vai haver uma mudança bacana, vai haver, né? Mais emoção, mais sentimento, mais integração entre vocês e aquelas questões sendo, né, aquelas questões tanto de questionamento sobre as próprias crenças ou questionamento sobre a vida, ela vai ficando para trás, tá bom? Então essa foi a tiragem da opção número 3, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, comentem, me falem sobre a situação de vocês ou o que vocês acharam da tiragem. Se inscrevam no canal, deixem sua força para o canal crescer. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Tchau, tchau!